Você já se sentiu perdido em meio a uma tempestade? Já passou por uma situação em que tudo ao seu redor parecia desmoronar e, ao olhar para os lados, não conseguia enxergar uma saída ou um propósito? Nesses momentos de dor e confusão, é comum surgirem dúvidas e muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus? Ou por que Ele permitiu que eu passasse por isso? É natural sentir essa insegurança, especialmente quando tudo parece fora de controle e nos falta uma direção clara para seguir. Mas e se eu te dissesse que esses momentos podem ter um propósito maior, mesmo que seja difícil enxergar agora? E se nas provações e nos desafios Deus estivesse moldando algo grandioso em sua vida, preparando o caminho para transformações que você ainda não pode ver? A verdade é que muitas vezes Deus age em silêncio, nos bastidores, orquestrando circunstâncias que só mais tarde revelam seu significado. Neste vídeo, vamos explorar como podemos identificar os sinais sutis, mas poderosos, de que Deus está ao nosso lado, mesmo nos tempos mais difíceis. Eu vou te guiar através de reflexões e exemplos que podem ajudá-lo a perceber que, mesmo nas sombras, a mão de Deus está lá, nos fortalecendo, nos moldando, nos preparando para algo muito maior do que podemos imaginar agora. Então fique comigo até o final. E juntos vamos desvendar esses sinais que podem transformar a forma como você encara cada desafio. É natural que nos momentos de dificuldade a gente se sinta desamparado e questione o porquê de estar enfrentando certos desafios. Muitas vezes, esses períodos parecem obstáculos sem sentido. Mas e se, na realidade, eles fossem momentos em que Deus está silenciosamente agindo, transformando nossa vida de maneiras que ainda não conseguimos ver? Quando estamos no meio de uma tempestade, é difícil ter uma visão clara, mas são justamente esses tempos sombrios que trazem as maiores lições de fé, resiliência e crescimento. A Bíblia nos ensina que Deus tem um propósito para tudo, inclusive para as dificuldades, e que Ele age conforme sua sabedoria, mesmo quando não conseguimos entender completamente. Deus nem sempre se manifesta de forma grandiosa e evidente. Muitas vezes, Ele age de forma sutil, nos bastidores, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo maior e mais significativo. É como se, em meio aos desafios, Ele estivesse esculpindo o melhor de nós, usando as dificuldades como ferramentas para nos tornar mais fortes, mais sábios e mais conscientes de quem somos e do nosso verdadeiro propósito. Ele nos ensina a ter paciência, a esperar pelo tempo certo e a confiar em sua direção, mesmo quando tudo parece contrário às nossas expectativas. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nessa perspectiva. Vamos aprender a identificar aqueles sinais invisíveis e sutis, mas poderosos, que mostram que Deus está ao seu lado, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Se você está passando por um momento difícil e se sente perdido, fique comigo. Vamos descobrir como transformar essas experiências em oportunidades de crescimento e perceber a mão de Deus guiando cada passo do caminho. Porque às vezes são exatamente esses momentos de dor que nos levam a uma relação mais íntima com Deus e a um entendimento maior de sua vontade. Quando estamos enfrentando desafios, pode ser difícil enxergar além da dor e das dificuldades. No entanto, existem alguns sinais claros de que Deus está agindo na nossa vida, mesmo nos momentos mais complicados. Vou compartilhar com você 5 desses sinais, mas lembre-se de que eles podem se manifestar de maneiras diferentes na vida de cada pessoa. Cada um é uma maneira sutil e poderosa de perceber que Deus está presente e transformando sua vida, ainda que você não consiga ver imediatamente o impacto. Quando começamos a reconhecer esses sinais, encontramos esperança e força para seguir em frente. O primeiro sinal de que Deus está trabalhando em sua vida é uma mudança interna, aquela sensação de transformação que vem de dentro para fora.
Talvez você perceba que, mesmo em meio ao caos, há algo em você que se sente mais forte ou mais resiliente. Deus frequentemente usa as dificuldades para moldar nosso caráter, para nos ensinar paciência, empatia e força. Essa mudança pode ser lenta e difícil de perceber no começo, mas com o tempo você nota que é uma pessoa mais capaz de lidar com adversidades, que seu coração está mais aberto e que sua fé está mais profunda. É como se Deus estivesse removendo as impurezas e fortalecendo o que há de melhor em nós, preparando-nos para um propósito maior. Outro sinal importante é o aparecimento de pessoas em sua vida que, de alguma forma, estão ali para apoiar e encorajar você exatamente quando mais precisa. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo alguém que você mal conhece, mas que aparece com palavras de conforto ou gestos de carinho. Deus trabalha através das pessoas e muitas vezes coloca anjos disfarçados ao nosso lado. Essas pessoas trazem luz para os momentos mais sombrios e é através delas que sentimos o cuidado e o amor de Deus de maneira concreta. Pode ser uma ligação inesperada de alguém que se importa ou até mesmo uma nova amizade que surge em um momento de solidão. Esses encontros não são meras coincidências, eles são lembretes de que Deus nos vê e cuida de nós. O terceiro sinal que podemos observar são as chamadas coincidências, aquelas situações em que algo acontece no momento exato em que você precisava. Talvez seja uma frase em um livro, uma mensagem inesperada ou até mesmo um sinal na rua que desperta algo em você. Deus fala conosco de maneiras misteriosas e essas sincronias são pequenas respostas para nos lembrar que Ele está atento ao que estamos vivendo. Preste atenção nesses momentos, pois eles são lembretes de que você não está sozinho e que existe uma orientação superior em sua vida. Essas coincidências são, muitas vezes, formas que Deus usa para nos dizer que estamos no caminho certo ou que Ele tem algo especial reservado para nós. Esse sinal aparece como uma espécie de intuição, aquele sentimento interno de que há um propósito, mesmo que você não saiba exatamente qual é. Deus coloca uma direção em nosso coração, uma sensação de que estamos sendo guiados, mesmo quando o caminho não parece claro. Esse sentimento pode ser uma paz que surge de repente, uma coragem para tomar decisões difíceis ou até mesmo uma calma inexplicável em meio à tempestade. Esse é um sinal sutil, mas poderoso, de que Deus está com você, guiando seus passos e cuidando de cada detalhe. Em momentos de incerteza, essa paz interior funciona como um lembrete de que estamos exatamente onde deveríamos estar e de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora de ordem. Finalmente, há as circunstâncias que inicialmente parecem negativas, mas acabam nos levando para algo melhor. Pode ser o fim de uma relação, a perda de um emprego ou qualquer situação que, no começo, parece um retrocesso. No entanto, essas experiências muitas vezes nos redirecionam para algo novo, uma nova oportunidade, uma nova perspectiva ou uma nova fase em nossa vida. Deus, em sua sabedoria, nos leva a lugares que nunca teríamos imaginado e muitas vezes usa o desconforto para nos fazer crescer e descobrir forças que não sabíamos que tínhamos. Esses momentos dolorosos podem se revelar como o início de uma transformação que nos guiará para uma vida mais plena e significativa, se mantivermos a fé e confiarmos em seu plano. Esses são apenas alguns dos sinais que Deus usa para nos guiar e transformar, especialmente nos momentos de dificuldade. Ao começar a perceber e reconhecer esses sinais, você vai se sentir mais fortalecido,
com a certeza de que não está enfrentando esses desafios sozinho. Agora que você conhece esses sinais, vamos explorar juntos como histórias inspiradoras podem ilustrar essa presença divina em momentos desafiadores. A Bíblia está cheia de histórias inspiradoras que mostram como Deus atua nos momentos mais difíceis, transformando dor em propósito e desafios em bênçãos. Ao olhar para essas histórias, podemos ver como personagens bíblicos enfrentaram provações inimagináveis e, através delas, encontraram não apenas respostas, mas também uma compreensão mais profunda da ação de Deus em suas vidas. Esses exemplos nos mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente, guiando e transformando cada situação. A Bíblia está cheia de histórias inspiradoras que mostram como Deus atua nos momentos mais difíceis, transformando dor em propósito e desafios em bênçãos. Ao olhar para essas histórias, podemos ver como personagens bíblicos enfrentaram provações inimagináveis e, através delas, encontraram não apenas respostas, mas também uma compreensão mais profunda da ação de Deus em suas vidas. Esses exemplos nos mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente, guiando e transformando cada situação. Primeiro, pense na vida de José. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e passou anos em prisões egípcias, sendo acusado injustamente de crimes que nunca cometeu. Durante esse tempo, José poderia ter se sentido completamente abandonado por Deus, questionando o porquê de tantas provações. No entanto, Deus estava usando essas experiências dolorosas para moldar o caráter de José, preparando-o para um propósito muito maior. Anos depois, José não apenas foi libertado, mas também se tornou governador do Egito, tendo a responsabilidade de salvar toda uma nação, e inclusive sua própria família, da fome. A história de José nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus pode estar nos preparando para algo extraordinário, mesmo que hoje ainda não compreendamos. Outro exemplo poderoso é Moisés, um líder que Deus escolheu para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas antes de cumprir essa missão, Moisés passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Esse período de solidão e anonimato parecia um desvio de sua vida, mas era, na verdade, uma preparação. No deserto, Moisés aprendeu paciência, humildade e resiliência, qualidades essenciais para a liderança que ele assumiria mais tarde. Ele passou a ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio do deserto, aprendendo a confiar plenamente em sua orientação. Através de Moisés, entendemos que, muitas vezes, Deus nos conduz por caminhos inesperados para desenvolver em nós qualidades que talvez jamais alcançaríamos em tempos de conforto. Esse tempo no deserto moldou Moisés, transformando-o no líder que o povo precisava para enfrentar os desafios da jornada para a liberdade. E claro, temos a história de Jó, um homem conhecido pela sua fidelidade a Deus, mas que perdeu tudo o que possuía em um curto espaço de tempo: seus filhos, sua saúde e seus bens materiais. Jó questionou, chorou e sofreu, mas nunca abandonou sua fé. Em meio à dor, ele descobriu um nível mais profundo de relacionamento com Deus, aprendendo que nem sempre entenderemos o motivo das provações, mas que podemos confiar em seu plano e em seu cuidado. No final, Jó foi restaurado, recebendo bênçãos em dobro. A história de Jó nos mostra que, mesmo quando não temos respostas, a fidelidade e a confiança em Deus nos fortalecem e nos permitem atravessar os momentos mais difíceis com esperança. Essas histórias bíblicas nos revelam que, mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito dos desafios, Deus está presente, transformando nossa vida. Assim como José, Moisés e Jó, somos chamados a ter fé, a acreditar que há uma mão que nos guia, que usa as circunstâncias para nos moldar e para cumprir seus propósitos em nossa vida. Esses exemplos bíblicos servem como lembretes de que,
Por mais que as circunstâncias pareçam insuportáveis, Deus sempre tem um plano e está ao nosso lado, moldando cada detalhe para o bem maior. Agora que entendemos essas histórias inspiradoras, vamos falar sobre algumas práticas que podemos adotar para cultivar uma mentalidade de fé e esperança em meio aos nossos próprios desafios. Para reconhecer a mão de Deus nos momentos difíceis, é essencial desenvolver uma mentalidade de fé e esperança. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que os problemas não existem, mas sim construir uma base sólida que nos permita ver além das circunstâncias e confiar no plano que Deus tem para nós, mesmo quando o caminho está obscuro. Vamos explorar algumas práticas que podem nos ajudar a manter essa conexão com Deus e a nos fortalecer espiritualmente. A primeira prática que sugiro é manter um diário de gratidão. Todos os dias, reserve um momento para refletir sobre pequenas bênçãos e anotar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser simples, como um momento de paz, um sorriso ou algo positivo que aconteceu no dia. Ao fazer isso, você começa a perceber as pequenas graças que Deus coloca em seu caminho e desenvolve o hábito de ver a beleza, mesmo em dias difíceis. A gratidão é uma forma de alimentar a alma, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades, há motivos para agradecer e sentir o amor de Deus em cada detalhe. Outra prática importante é dedicar tempo para a oração e a reflexão diária. A oração é uma maneira de estabelecer um diálogo com Deus, pedindo sua orientação e força. Durante a oração, abra seu coração, fale sobre suas dificuldades, seus medos e peça que Deus lhe dê sabedoria para enxergar o propósito dos desafios. A oração também nos ajuda a acalmar a mente e a encontrar paz em meio ao caos, como uma âncora que nos mantém firmes. Depois da oração, reserve alguns minutos para a reflexão. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa situação? Como Deus pode estar usando esse momento para me ensinar algo novo? Essa prática ajuda a cultivar uma postura aberta, que enxerga os desafios como oportunidades de crescimento. Uma terceira prática é estar atento aos pequenos sinais e sincronicidades ao seu redor. Muitas vezes, Deus nos envia respostas ou nos lembra de sua presença através de sinais sutis. Isso pode acontecer por meio de uma frase que você lê por acaso, uma mensagem inesperada ou um encontro significativo que traz novas perspectivas. Ao estar atento a esses momentos, você começa a perceber a presença de Deus em situações que, a princípio, pareceriam comuns ou coincidências. Esses pequenos lembretes nos mostram que Deus está ao nosso lado e que nada acontece por acaso. Há sempre um propósito maior em cada detalhe. Por fim, é fundamental cultivar uma mentalidade de paciência e confiança. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha no tempo certo, aquele que é melhor para nós. Manter a paciência significa aceitar que nem sempre entenderemos o que está acontecendo imediatamente, mas que tudo se revelará no tempo certo. Esse tipo de confiança nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, pois sabemos que Deus tem um plano perfeito e que no tempo dele todas as coisas se encaixarão. A paciência também nos permite viver o presente com mais calma e gratidão, deixando as preocupações do futuro nas mãos de Deus. Essas práticas, gratidão, oração, atenção aos sinais e paciência, são formas poderosas de desenvolver uma mentalidade de fé e esperança. Elas nos ajudam a ver os desafios sob uma nova perspectiva, reconhecendo que Deus está presente em cada etapa, guiando nossos passos. Com o tempo, ao adotar essas práticas, você perceberá que sua fé se tornará mais forte e que sua capacidade de lidar com as dificuldades aumentará. Agora, vamos encerrar com uma mensagem de encorajamento para a sua jornada de fé.
Nos momentos mais difíceis, pode ser desafiador enxergar o propósito de Deus, mas lembre-se, Ele está com você, mesmo quando tudo parece incerto. Ele age nos detalhes, nos encontros, nos gestos de bondade e nas coincidências que nos surpreendem. Cada provação, cada obstáculo não é em vão. Eles são ferramentas que Deus usa para moldar e fortalecer você, preparando seu coração e sua mente para algo maior que muitas vezes está além da nossa compreensão imediata. Quando enfrentamos crises, somos convidados a confiar na sabedoria de Deus, sabendo que Ele vê muito além do que nossos olhos são capazes. Como um escultor que trabalha pacientemente na pedra bruta, Deus vai moldando nossa vida, aparando arestas, desenvolvendo nossa paciência e nosso caráter. Ele nos ajuda a superar o medo e a dúvida, transformando-nos em uma versão mais forte e sábia de nós mesmos. Mesmo quando o presente é desafiador, ele já visualiza o resultado final. Uma pessoa com uma fé sólida, uma esperança inabalável e uma confiança plena em seu plano. Então, continue caminhando com fé. Lembre-se de que, em cada luta, Deus está ao seu lado, guiando seus passos e transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Confie que, por trás de cada situação difícil, há uma mão amorosa, conduzindo você para algo maior. A cada dia que passa, você está sendo preparado para o que está por vir. E ao olhar para trás, perceberá que cada passo doloroso o levou mais perto de ser quem Deus criou você para ser. Viva o presente com coragem e gratidão, sabendo que o processo pode ser difícil, mas que o resultado é belo. Deus está transformando sua vida, mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras. Que sua fé se fortaleça e que você encontre em cada momento um motivo para confiar ainda mais no amor e na sabedoria de Deus. Se este vídeo tocou seu coração, se em algum momento você se identificou com essas palavras, eu convido você a compartilhar sua história nos comentários. Conte-nos sobre um momento em que, mesmo em meio a um desafio, você sentiu a presença de Deus. Como Ele agiu na sua vida. Como isso transformou sua forma de ver as dificuldades. Sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas que também estão buscando essa mesma conexão e consolo. Não subestime o impacto que suas palavras podem ter. E se você conhece alguém que está passando por um período difícil, alguém que talvez precise de um lembrete de que não está sozinho, envie este vídeo para ele. Às vezes, uma palavra de encorajamento, uma mensagem de esperança, é exatamente o que precisamos para nos reerguer. Que este vídeo seja uma fonte de luz e inspiração, um lembrete de que Deus está presente, guiando e cuidando de cada um de nós. Obrigado por assistir e que sua jornada seja repleta de fé, força e transformações.